Graças a essa vivência na França, que eu me abri para outras culturas e que me permitiu também transitar no mundo corporativo em culturas diferentes. A gente acha que a gente culturalmente está muito distante uns dos outros, né? Mas na verdade a gente não tá. Eu acho que um sorriso ele é capaz de abrir qualquer porta. Acho que se você já começa com um sorriso, acho que as coisas elas ficam mais simples, acho que elas ficam mais fáceis. Você se considera uma pessoa de sorte? Aliás, qual é a sua definição de sorte? Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Hoje eu recebo uma convidada que se define como uma nordestina de muita sorte. Como ela mesma costuma dizer, quanto mais oportunidades eu abracei, mais sorte eu tive. Ela possui formação em comércio exterior, com especialização em estratégia disruptiva e pós-MBA em governança corporativa. Com uma carreira de quase 30 anos na aviação, ela foi Country Manager da Air France e a KLM no Brasil até 2017, onde ela começou trabalhando no aeroporto de Recife. Ela também fundou a Ginga Hair e hoje atua como conselheira de empresas da indústria de turismo, mobilidades e startups de impacto social. Ela é presidente do Conselho Consultivo da WTM Latinoamérica, o maior evento do segmento de viagens, e cofundadora da MUST, Mulheres do Setor de Turismo. Também membro do IBGC e do WCD, Women Corporate Directors. Agora, o que o currículo dela não conta é que as pessoas mais próximas a definem como uma pessoa sempre pronta a ajudar. Uma doadora nata que busca fazer a diferença no mundo. Tudo que ela faz bem feito e com um sorriso no rosto. Adriana Cavalcante, é uma honra ter você aqui no Lugar de Potência. Obrigada, Baza, é uma honra estar aqui. Demais. E Drica, vamos começar ali pelo início. Me conta mais da tua infância. Você sempre foi uma pessoa de alto astral? Qual foi o ambiente que você cresceu? Bom, eu cresci no Recife, eu sou pernambucana, com muito orgulho, tenho muito orgulho da minha origem. E aos 10 anos, na verdade, eu tenho uma mãe que é advogada de formação do setor elétrico e que sempre teve essa cabeça muito voltada para fora, né? Então, eu sempre tive contato com muitas pessoas diferentes, de lugares diferentes. E aos 10 anos de idade, eu estava com 10 anos, ela resolveu fazer uma tese sobre o tema contratos de energia elétrica na França. Então, lá fomos nós para a França. Então, após uma infância bem matuta, né, como a gente fala lá no Nordeste, em Recife, cercada de amigos, cercada de muita família, lá fomos nós para a França para ficar. Eu morei 6 anos na França. E aí, dentro dessa dinâmica, essa oportunidade de passar a tua juventude na França, quais foram os principais aprendizados culturais que você acredita que você leva até hoje na sua bagagem que você teve daquele período? Incríveis aprendizados, foram assim profundos. Graças a essa vivência na França, que eu me abri para outras culturas e que me permitiu também transitar no mundo corporativo em culturas diferentes. Com pessoas diferentes, estar mais aberta para essas diferenças e saber acomodá-las ali dentro de objetivos, de projetos. Então, assim, até hoje tenho grandes amigos na França. Trabalhei, né, durante quase 30 anos numa empresa francesa e depois franco-holandesa, em contato muito próximo com o país. E eu acho que hoje é minha segunda casa. Eu acho que é a minha língua, meu idioma, meu segundo idioma, né? Eu falo português, mas eu falo francês e às vezes eu até sonho em francês. Então eu acho que essa questão cultural para mim contribuiu muito para minha formação e eu sou muito grata de ter vivido essa experiência. Sendo criada ali em Pernambuco, quais foram as primeiras adaptações que você teve que ter no teu perfil para se conectar melhor com os franceses, que você já notou esse contraste? É engraçado, porque a gente acha que a gente culturalmente está muito distante uns dos outros, né? Mas na verdade a gente não está. Você falou da questão do sorriso, né? Eu acho que um sorriso ele é capaz de abrir qualquer porta. Independente do lugar que você esteja, independente da cultura que você esteja vivenciando. Acho que se você já começa com um sorriso, acho que as coisas elas ficam mais simples, acho que elas ficam mais fáceis. Acho que a cultura nordestina tem muito disso, dessa leveza, dessa coisa do sorriso, dessa coisa do acolhimento. Então, para mim foi muito fácil, eu não tive grandes dificuldades, não. Que ótimo. E como foi começar essa carreira na Air France no aeroporto de Recife? Me conta um pouquinho mais e até como isso, de alguma forma, moldou a tua trajetória profissional. Bom, primeiro é de se dizer que o aeroporto de Recife, que eu trabalhei, o aeroporto dos Guararapes,
Não é que a gente conhece essa hoje. Dubai que a gente vê hoje, cheio de cerâmica Brenan por todos os lugares, lindíssimo aeroporto, com uma baita estrutura. Eu trabalhava num aeroporto que era uma casinha pequenininha, que não tinha finger, as pessoas iam de ônibus até o avião, não tinha sala VIP, não tinha sala de embarque, era com um ar-condicionado já mais antigo. Então, era uma estrutura, assim, bem precária, bem raiz, digamos assim. E aeroporto, Baza, é muito interessante, porque tudo acontece em aeroporto. Aeroporto é um microcosmos da nossa sociedade. Então, você tem pessoas chegando, pessoas partindo, pessoas felizes porque estão chegando, pessoas tristes porque estão chegando, pessoas partindo felizes ou não. Você tem ali toda uma estrutura que é montada de atendimento. Então, ali num aeroporto, eu aprendi o que é trabalho em equipe. Então, assim, você sabe que por menor que seja o trabalho que você está fazendo, uma pesagem de bagagem que seja, né? E na época, lembre-se, isso há 30 anos atrás ainda era check-in manual, né? Então a gente tinha alguns protocolos, mas tudo ali, o trabalho de uma pessoa influencia o trabalho da outra. Então a pesagem de uma bagagem vai influenciar no plano de carregamento do avião. Então eu sabia que, por mais simples que meu trabalho fosse, eu estaria impactando diretamente o trabalho do meu colega, que não tinha nada a ver, não estava nem diretamente ligado ao meu trabalho. Então trabalho em equipe em aeroporto é muito importante e relacionamentos. Ali eu aprendi a lidar com cliente, aprendi a lidar com clientes felizes, com clientes não tão felizes, a resolução de problemas. Eu acho que ali aeroporto é de uma riqueza de vivências e de experiências que eu aconselho todo mundo um dia que seja sentar numa cadeirinha, numa poltroninha de aeroporto e ficar observando as coisas que acontecem. Vocês vão se surpreender. E o que você acha que você tinha de características já naquela época que fez com que você entrasse no radar da empresa para ter oportunidades? Eu era aquela pessoa que sempre estava na linha de frente pedindo para participar. Eu sempre fui muito participativa nas coisas. Eu gosto muito dessa história do coletivo, de contribuir com outras pessoas, de contribuir com projetos. E eu sempre era aquela, por exemplo, eu comecei a trabalhar na Air France, eu não tinha nem 18 anos, eu tinha 17, um pouquinho. Estava terminando ali, me preparando para vestibular. E estudava e trabalhava nos fins de semana e de madrugada, né? Que eram os horários dos voos. E sempre tinha aquela pergunta, imagina, carnaval. Não sei se você já participou do Carnaval de Olinda. Quem nunca participou do Carnaval de Olinda tem que participar, porque é uma experiência. Carnaval. Quem que pode ficar de plantão no Carnaval? Adriana levantava a mão. Quem pode ficar de plantão no Natal? Adriana levantava a mão. E a Lady Murphy, ela é implacável, porque todos os pepinos gigantes, eles acontecem exatamente nos períodos mais críticos, de equipes mais reduzidas, etc. Mas foi exatamente nesse período onde eu aprendi a resolver problemas complexos. E falando de liderança, acho que tem um ponto super legal na tua história, Drica, que é como é que foi assumir uma posição de liderança ainda sem um diploma formal e quais foram esses maiores desafios? Nossa, Baza, isso é uma coisa que eu sempre me passei a minha vida, né, ou pelo menos uma parte da minha vida corporativa me perguntando, gente, será que pode produção? Será que é isso mesmo? Imagina, uma síndrome de impostor ali gigantesca. Eu nunca fiz uma grande faculdade. E aqui vale um recorte importante. Eu fui mãe muito cedo, né? E toda mãe solo, e de acordo com a GV, são 11 milhões de mulheres hoje no Brasil que criam seus filhos sozinhas. Toda mãe solo, por si só, já é um lugar de potência. Tinha que estar aqui, todas as 11 milhões de mulheres tinham que estar aqui no seu programa sendo entrevistadas por você, porque já é um lugar de potência. E toda mãe solo tem que abrir mão de alguma coisa para dar continuidade a essa jornada, né? Para criar o seu filho, para criar a sua cria, né? E eu tive que abrir mão da minha formação. Eu tive que, em algum momento, sair, abandonar a minha faculdade para poder trabalhar, para poder criar minha filha, para poder dar continuidade ali àquela história, né? E muitas mães, como eu, tiveram que fazer a mesma coisa. Ou abriram mão da carreira, ou abriram mão da vida social, ou abriram mão da família. Em algum lugar ali teve uma renúncia a alguma coisa. Eu fiz esse movimento, eu tive que me mudar para São Paulo. Eu fui convidada pela empresa, na época que fechou no Recife, para me transferir para São Paulo, onde eu consegui galgar
a escadaria aí de postos de liderança, né? E sempre me perguntava, ai, gente, e agora? Na hora que forem me entrevistar, que vão me perguntar que faculdade você tem, que MBA você fez, que pós você fez... E eu vou ter que falar que eu não fiz nada disso. E será que vai funcionar? E sempre funcionou. Eu acho que sempre funcionou, não porque eu era melhor do que ninguém, mas porque talvez eu era a pessoa certa, na hora certa, para aquela posição que estava me oferecendo. E as coisas foram acontecendo. E aí, dentro dessa tua experiência como líder, quais as qualidades que hoje você vê que são as mais importantes que um líder deve ter para inspirar e motivar o time, né? E como que você procurou incorporar essas qualidades, esses atributos no teu próprio estilo? Olha, eu sempre prezei, numa época que não se falava de diversidade de equipe, numa época que não se falava de inclusão, mas eu sempre entendi que você ter várias opiniões diferentes sobre o mesmo problema, porque no fundo, o papel do líder é deixar as pessoas brilharem e você ali vai conduzindo, você vai ser ali o GPS, vai por aqui, vai por ali, ó, isso tá bom, isso não tá... E, obviamente, nos momentos de dificuldade, você ser ali o esteio. Mas o que eu percebi é que funcionou muito bem para mim é trazer pessoas diferentes para dentro da equipe, trazer pessoas que tivessem essa coragem de discordar de mim e de me falar, isso talvez não seja bem assim, e ter uma escuta mais ativa. Eu acho que você escutar as pessoas do teu time te traz aí muita informação, né? Então eu tinha muitas conversas, eu era aquela líder que conversava com as pessoas, que sabia o que estava rolando, inclusive na vida dessas pessoas, o impacto que isso estava trazendo para a performance, para o trabalho. Então eu acho que acho que escutar é muito bom, faz bem. Eu adorei o que você falou. Eu também, se eu puder escolher apenas uma qualidade, um atributo do líder, eu sem dúvida nenhuma escolheria a escutativa, né? Escutar com os ouvidos, mas também com os olhos e principalmente com o coração. Mas o ponto que me chamou a atenção no que você trouxe, que eu vejo que é um papel que ainda talvez não caiu essa ficha para muitos dos líderes atuais, é que talvez no passado era esperado do líder que ele desse todas as respostas, né? Tanto que a maior parte das pessoas cresceu na carreira dando resposta, não sabendo fazer boas perguntas. E o mundo que a gente vive hoje, você partir do princípio que você tem todas as respostas, além de ser uma baita de uma arrogância, é extremamente ineficiente. E a gente aprender a fazer as perguntas é fundamental, porque ainda que você tenha opiniões diferentes, se você continuar você querendo dar todas as respostas, na verdade você vai aumentar o número de gente frustrada ali dentro do time. Essa coisa do não saber e reconhecer que não sabe e perguntar, eu acho que é fundamental numa posição de liderança. E você vê, né, de novo, o aeroporto me ensinou muito sobre isso. Ainda numa época onde não se falava em mulheres trans, homens trans, lá nos idos de 1900 e alguma coisa, eu lá no meu check-in, fazendo o meu check-in, me chega para fazer o check-in uma mulher de 2 metros de altura, lindíssima, loira, bela, maravilhosa, me entrega o passaporte, eu abro o passaporte. Você sabe que tem protocolos, né, para se fazer check-in. Como tem call center, existiam os protocolos, a gente tinha que falar algumas frases de abertura do tipo: boa noite, senhor. O senhor é fumante ou não fumante? Ainda tinha isso. O senhor quer sentar na janela ou no corredor? Tinha fumante tinha ainda. Essas histórias. Então, eu precisava ali engatar o meu speech de entrada e me vi diante daquela mulher lindíssima, ao que eu abro o passaporte e vejo um nome: José Raimundo da Silva. Eu, com 17 anos, eu falei, bom, o que eu faço aqui agora? Como é que eu vou começar o meu speech, né? O não saber. Eu não sabia, eu estava em dúvida. Não tive também a menor dúvida. Perguntei, por gentileza, como você gostaria que eu lhe chamasse? De senhor, de senhora? Resposta: me chame de senhorita, porque eu ainda não sou casada. Que demais de resposta. Sensacional. Ficou senhorita do início ao final do check-in. Cliente feliz, satisfeita, porque foi respeitada nesse lugar. E numa época em que não se falava disso. Mas eu acho que ali eu aprendi exatamente isso. Eu não sei,
Eu tenho que perguntar, que mal há? E Drica, por muito tempo você foi a cara da Air France aqui no Brasil. Me conta sobre os principais desafios e conquistas que você vê aí nesse papel. Olha, a companhia aérea, Basa, é Bom, o setor de turismo, a indústria do turismo, e eu tenho aqui que deixar minha ressalva para todo mundo do setor de turismo, porque se a palavra resiliência foi inventada, com toda certeza foi inventada por alguém que trabalhou no turismo, porque é incrível como realmente é uma massa de pessoas que sabe enfrentar todo tipo de risco e a gente está falando de qualquer risco impacta diretamente a indústria de turismo. Não estou nem falando de uma recente pandemia, eu estou falando anterior a isso, um vulcão na Islândia, uma vaca louca, um problema de câmbio na não sei aonde. Isso tudo afeta o negócio. No setor, na aviação, é um setor extremamente machista, é um setor que, na época, hoje já mudou bastante, mas não tinha muito essa coisa da meritocracia, não tinha muito essa coisa da oportunidade. Então, realmente, você tinha que ficar muito atenta às oportunidades que pintavam para você conseguir desenvolver um trabalho que surtisse efeito, que tivesse resultados, que trouxesse visibilidade, inclusive para a própria empresa, né? Eu acho que conquistas aqui no Brasil a gente teve inúmeras. Aumentamos o número de voos. A gente imagina, o Brasil era dentro do mapa da Air France KLM no mundo, era Rio de Janeiro só, né? A gente colocou São Paulo no radar, a gente colocou Brasília no radar. A Air France já teve voo direto, né, de Brasília para Paris. O Nordeste, a gente voltou a voar para o Nordeste, então são várias conquistas. Mas eu acho que o grande desafio, e que para mim foi um divisor de águas na minha vida, com certeza foi o acidente com o 447 em 2009. Eu acho que isso, quem passa por isso sai transformado em todos os sentidos. E esse acidente, para os ouvintes que talvez não se lembram, esse voo fazia a rota de Rio de Janeiro a Paris, né? E ele acabou caindo no meio do Oceano Atlântico. Acho que foi o acidente mais letal da história da aviação francesa naquela época, se eu não me engano. Agora, eu queria talvez explorar, porque, puxa, tá num papel de líder num momento como esse. Me conta, onde que você estava quando você recebeu a primeira notícia e como esse tema foi evoluindo e sendo tratado, enfim, até chegar aí à tratativa final? Esse acidente ele foi muito emblemático, porque foi um acidente que aconteceu em cruzeiro, né? Geralmente os acidentes aéreos eles acontecem muito ou na decolagem ou na aterrissagem, né? E por isso que a figura do comandante ela é tão importante nesses dois momentos cruciais do voo. Eu acho que mais do que falar da parte técnica do acidente, porque isso são informações públicas e eu acho que isso todo mundo já sabe, eu gostaria de te falar como eu me senti nesse momento e o que esse episódio representou para a minha vida, né? Eu estava em casa, existe os planejamentos de crise, os planos de crise de companhias aéreas são muito bem montados, né? E são muito bem treinados. Então, são planos de crise que nem seguro, que a gente tem, mas que a gente não quer usar. Mas são pessoas muito bem treinadas e que, na hora, existe toda uma árvore de eventos e de comunicações que devem ser feitas. E eu estava na minha casa, eu estava dormindo, né, na hora que isso aconteceu, na hora que eu fui avisada. E aí, a partir daí, a gente começa a acionar esse plano de crise. Uma ressalva para o plano de crise, que eu acho que toda crise ela é muito semelhante. Ela vai só se diferenciar do setor, de como as coisas vão tomando rumo. Mas elas são muito semelhantes às crises, né? Mas uma coisa que eu gosto muito num plano de crise é que não existe hierarquia. Ou seja, dentro de um plano de crise, você já começa tendo que exercitar, de fato, a tua humildade ali de dizer que você pode estar sendo comandado por alguém que no teu dia a dia é alguém que faz parte da tua equipe, que está subordinado a você e que você vai ter que acatar a ordem daquela pessoa. Então, eu acho o plano de crise algo super democrático e por isso que funciona, né? Mas, voltando aqui ao que significou para mim esse acidente, eu acho que do ponto de vista de profissional, né? Eu acho que para mim foi um desafio muito interessante você tratar de uma célula de crise, porque eu era responsável dentro do planejamento pelas famílias, né? Então eu cuidava de toda a parte de famílias. Você tratar de uma crise dessa proporção com
o negócio que está correndo ali em paralelo, cujo um dos pilares é a segurança. Então, isso para mim foi um desafio muito interessante, muito potente, e eu acho que ali eu tirei grandes lições de gestão, de liderança e de tantas outras coisas, né? Do ponto de vista pessoal, eu acho que você dá de cara com a finitude dessa forma te faz repensar também muitas coisas na tua vida, muitos valores. O que de fato eu tô... Qual que é o legado aqui que realmente eu tô querendo deixar? Será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu tô sendo uma boa filha? Será que eu tô sendo uma boa amiga? Vamos tentar aqui repensar, porque muitas histórias, né? Você se dá ali, você presencia muitas histórias interessantes no sentido humano, né? E aquilo me fez pensar também na minha própria vida. E dentro dessa linha, Drica, o que eu fiquei aqui pensando que eu queria também te perguntar? Qual que é o equilíbrio entre ser guiado por protocolos e pela intuição humana, né, ao gerenciar uma crise como essa? Eu acho que é humano. O protocolo ele te ajuda a dar estrutura. E eu também tiro o chapéu para os gestores de crise. Eu acho que atuei também em conselhos. Eu acho que o mapa de riscos, né? Nunca foi tão valorizado como num pós-pandemia, mas eu acho que tem que se tirar o chapéu para as pessoas que têm essa competência de gestão de crise, porque realmente são protocolos, são regras, são etapas que você tem que seguir, que dão estrutura para você poder sair dela, né? Mas o fator humano ainda é muito importante, né? Então, essa questão eu não sei se é intuição, mas da humanidade. Você sentar na frente de alguém que está num processo de luto, lembrando que nem todo mundo passa pelo processo de luto da mesma forma. Cada um de nós vai viver esse luto de uma forma diferente. Exercita em você, para mim, pelo menos, exercitou o meu não julgamento. Eu não poderia nunca julgar ou ter algum tipo de pensamento a respeito de um pai que estava ali na minha frente, sabendo que a sua filha estava a bordo do voo e que, na verdade, no final da conversa, depois das tratativas com relação a seguro ou com relação a aspectos práticos que estão dentro desses protocolos de um acidente aéreo, apresentou o ticket de estacionamento para saber se a gente ia pagar o estacionamento, né? Então, isso eu acho que você não pode julgar, porque aquela pessoa está no processo de luto dela. E isso, acho que foi uma lição, para mim, muito poderosa. Essa coisa do não julgamento. Isso é difícil, mas é humano. E, Drica, nessa tua história que você passou por tanta coisa... Pô, tua saída foi super simbólica, né? Pô, você ganhou a medalha da Ordem Nacional da França, né, em 2017. Sim, o que esse reconhecimento significou para você naquele momento ali, na hora de encerrar esse ciclo? Eu acho que o fechamento de um ciclo, e aí fica aqui também o meu lembrete para quem está entrando no mercado de trabalho agora, né? Se você entra pela porta da frente, faça de tudo também para sair pela porta da frente. Cuide da sua carreira com todo amor e todo cuidado, para quando você sair, as pessoas estejam felizes por você, porque você está abraçando um novo ciclo, e te abram a porta dizendo, a porta está sempre aberta para você. Eu acho que foi isso que significou para mim esse reconhecimento da medalha. Mas a medalha é só um símbolo, né? Eu acho que todo o carinho e todo o amor, porque na verdade eu saí da Air France, eu encerrei o meu ciclo na Air France por vontade própria, porque aquele diabinho estava aqui no meu ombro dizendo, você não tem um MBA, você tem que correr atrás disso, você precisa fazer a sua formação, como assim? O que é isso? Ok, eu estava num momento de vida muito bacana, porque a minha filha já era independente financeiramente de mim, eu já não tinha nenhum boleto de escola para pagar, sabe? Então eu estava me sentindo muito livre. E aí eu falei, bom, agora eu vou investir em mim. E resolvi, então, comuniquei à empresa, e o meu pai brinca que foi o aviso prévio mais longo que ele já viu na vida dele, porque entre o comunicar e o sair foram quase 7 meses, né, de preparação dessas pessoas. Você imagina, com 30 anos de empresa, Basa, todo mundo me conhecia. Então, quando eu comuniquei que eu ia sair, imediatamente
não compete de 50 páginas, para onde você vai, o que você quer. Sempre tinha assim, alguma coisa para me fazer ficar. Mas quando eu expliquei que aquilo era um ciclo que estava se fechando e que eu queria fechá-lo da melhor forma possível, eu fui super bem acolhida. Eu realmente eu sou muito, muito grata à Francisca KLM por toda a trajetória, por tudo que eu aprendi. E aí, aproveitando da tua experiência aí de 30 anos no setor, quais foram as principais transformações que aconteceram no setor? Porque a gente começou já da tua primeira experiência perguntando se as pessoas fumavam. Então, me ajuda a traçar aqui a cronologia das principais transformações que esse setor passou de quando você começou até os dias de hoje. Nossa, o setor de aviação é uma cachaça. Quem trabalha com isso é apaixonado por isso, né? Eu vi que você entrevistou o Janot aqui, eu sei que você tem outras pessoas ligadas à aviação também que passaram por aqui, e é um negócio que realmente fascina, né? E por incrível que pareça, é uma indústria que tem poucas evoluções no sentido técnico, porque os aviões, na verdade, eles vão evoluindo conforme os construtores vão descobrindo e vão se fazendo novas tecnologias, né? E aí você tem aí várias vertentes da Boeing, da Airbus, enfim. Agora, com o advento de drone, eu acho que isso também vai mudar bastante. Mas dentro do perfil do viajante e das expectativas de uma viagem, a gente tem evolução de voos não fumantes, né? Que foi o último país no mundo a deixar de ter voos fumantes. Que ano foi isso? Nossa, isso foi nos anos 90. Acho que o último país de voos da Air France que deixou de ter um voo não fumante foi o Japão. Porque os japoneses ainda têm essa cultura do cigarro e ficaram muito resistentes a não se ter um voo fumante. Mas isso foi lá pelos idos ali de 98, por aí, né? Mas em termos de conforto, né? Você teve evolução aí de poltronas, mas no geral, a parte de tecnologia, né? Então, balanceamento de aeronave, operações de voo, toda a parte de check-in, que também evoluiu bastante. Então, você imagina, antes você tinha um cartão de embarque com selinhos lá, se você era fumante ou não fumante. Hoje você faz por biometria, né? Você não precisa mais nem... Você tem o seu passaporte lá eletrônico, pelo menos na Europa é assim que funciona, e o teu cartão de embarque está no teu celular. Então, acho que a tecnologia deu um avanço e um boost de qualidade muito grande. Mas tem muita coisa ainda a ser feita. Mas, de novo, dentro da aviação, você não pode esquecer também que tem toda a parte de segurança por trás, né, Baza? Então, às vezes, tem a tecnologia, tem a vontade de se fazer, mas aí você precisa também passar pelos crivos de segurança, que é um pilar fundamental para a aviação. E, Drica, e fechando esse ciclo na aviação, me conta mais sobre essa jornada com a Ginga Hair. Bom, 2017 eu resolvo sair para fazer, então, para tirar um sabático, que o meu marido brinca que foi um sabático que durou um sábado, porque na segunda-feira... Adorei o sabático do sábado. Um sabático que durou só um sábado, na sexta-feira eu saí, né? No último dia e tal. Segunda-feira eu já estava com gente me ligando, dizendo, preciso de você. Foi quando surgiu a Cris Achê na minha vida. Beijo, Cris. Quando surgiu a Cris com essa questão de conselho, para me preparar para conselho, porque eu já estava com um convite para atuar em conselho. E eu tinha participado de reuniões de conselho, mas não sabia como agir enquanto conselheira, né? Então, vamos lá, vamos tentar correr atrás dessas informações para me preparar, né? E comecei a entrar, participei de conselhos, participei de comitês, a Cris me abriu essas portas generosamente aí de todo esse universo, que é um universo riquíssimo. E comecei também a mentorar mulheres num programa muito legal da UI que chama Winning Women, e que eu tenho muito orgulho. Raquel, um beijo também, que eu tenho muito orgulho. A Isa está contigo lá também? Também. Não, tem mulheres sensacionais, como mentoras e como mentoradas. É um universo, assim, maravilhoso. E fui picada pelo mosquito tsetse do empreendedorismo. E, na verdade, o mosquito tsetse te faz dormir, né? Esse outro mosquito, ele te dá uma agitada. E surgiu uma oportunidade, através da empresa do meu marido, que está no ramo têxtil,
de montar no Brasil uma fábrica de cabelos sintéticos. Pois bem, Adriana, uma fábrica de cabelos sintéticos. Sim, nós temos um consumo de cabelos sintéticos gigante aqui no Brasil, porque a gente tem, se a gente for colocar em posicionamento de produto, a Ferrari dos cabelos é o cabelo humano, né? Então as pessoas pagam milhões para ter um mega hair de cabelo humano, para ter uma trança de cabelo humano, e você tem do outro lado... Quanto custa um mega hair de cabelo humano? Dá um Olha, parâmetro. só para te dar um exemplo, 100 gramas de cabelo que não dá para nada de cabelo humano custa R$ 1.500. Só para você ter uma ideia, 100 gramas não dá para nada. Você precisa aí de pelo menos 800 gramas de cabelo para fazer alguma coisa aí com o teu penteado, né? Caramba, você tem 13, 15 mil reais só de matéria-prima. Só de matéria-prima, mais a mão de obra da pessoa que vai aplicar esse mega hair. E aí, do outro lado, você tem aquelas pessoas que não têm grana para comprar um mega hair de cabelo humano e que precisam apelar para o cabelo sintético. Hoje, no Brasil, 98% do mercado é de importação da China, né? Que é um cabelo que vem... É um cabelo chinês, que é um cabelo de um material muito pouco resistente a calor, não é um material de uma boa qualidade. E aí eu tentei me posicionar no meio, entre o cabelo chinês e o cabelo humano, fabricando aqui no Brasil, trazendo uma matéria-prima de Portugal, que é um acrílico sensacional, que aceita um monte de coisa, calor, chapinha e um monte de coisa. E tentei me posicionar ali como uma marca brasileira, Ginga Hair, para melhorar essa experiência de consumo do cliente brasileiro. E foi muito interessante, Baza, porque um negócio que começou com um MVP de produto que estava super validado e que o nicho de entrada eu achei no meu business plan natural começar pelo nicho afro, porque afinal de contas somos 56% de pessoas negras no Brasil, entre pretos e pardos, e que 90% dessa população faz uso do cabelo sintético, não só do ponto de vista de estética, mas como por uma questão cultural, né? A trança afro, o penteado afro tem a ver com cultura afro-brasileira, tem a ver com ancestralidade. Então passava ali um monte de coisa por essa história do cabelo. Não era só o cabelo, né? Tinha outras coisas ali acontecendo. Eu achei natural entrar por esse caminho e aí, de repente, esse MVP de produto virou um MVP de propósito. Porque aí eu comecei a entender quem eram os meus clientes. Eu vendia muito mais B2B do que B2C. E o meu B2B era uma profissional, ou um profissional, porque você tem homens e mulheres nessa profissão, que são as trancistas, né? E as trancistas, elas detêm um saber milenar. Se você chegar em qualquer salão de cabeleireiro aqui do shopping ou de rua e falar, faz aí uma trança nagô aí pra mim, as pessoas vão olhar pra sua cara e vão falar, o que é isso, minha gente? O que esse homem tá falando? E as trancistas, elas detêm essa sabedoria. E eu fui descobrir isso, e aí eu fui descobrir um monte de outras coisas, Baza. Foram aprendizados riquíssimos. Eu fui descobrir sobre empreendedorismo de periferia, que é mega dinâmico. Eu fui descobrir que a transista, na sua grande maioria, é uma mulher de periferia, é uma mulher negra, e muitas delas são mães solo também, como eu. Então, ali aquilo deu uma guinada para mim em termos de negócio, que eu falei, peraí, são mulheres que sustentam famílias inteiras e que não têm essa autoconsciência de que elas são empreendedoras. Então, você imagina quantas coisas ali a gente podia estar fazendo através da Ginga Hair. Então, para mim, foi uma escola. Foi muito mais do que Harvard, foi muito mais do que a BPW, foi muito mais do que qualquer outra prestigiosa universidade. E dentro dessa dinâmica, você acabou falando rapidamente sobre atuação em conselho. Sim. E eu acho muito legal a gente olhar para esse tripé, porque você, carreira 30 anos de executiva, empreendedora, e aí você tem uma cadeira de conselho ali, onde você não pode ou não deveria meter a mão, como um executivo coloca. Me fala um pouquinho aí do que te levou e os principais desafios. O que me levou para conselho foi fazer uma transição de carreira. Quando eu saí da Air France KLM, por vontade própria, eu entendi que eu queria fazer outras coisas. Eu não sabia ainda o quê. E aí o conselho acabou vindo para mim através desse convite no meu
sabático, né? Numa segunda-feira que eu falei, bom, eu preciso estudar isso para entender melhor como fazer. Essas portas se abriram e foi muito interessante. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de participar de um projeto muito legal do IBGC que chama-se PEDEC, né? Que é uma mentoria para mulheres em conselho. Então, eu tive a oportunidade também de me aprofundar bastante no assunto de como atuar em conselho, que temas, o que estava mais ou menos ali no radar. Eu fico muito feliz de ter participado e de contar essas histórias de conselho, porque eu também pude acompanhar a evolução dos conselhos, né? Eu estava ali, acho que é por isso que eu tenho muita sorte, Baza, porque eu acho que eu estou sempre ali em momentos muito importantes, assim, né? Então, eu acompanhei a evolução dos conselhos com relação à diversidade de gênero, eu acompanhei a evolução dos conselhos com relação à diversidade racial, né? Eu fico muito feliz de ver hoje o quanto os conselhos de administração menos, mas os conselhos consultivos, o quanto tem mudado, os formatos estão mudando, as coisas estão ficando muito diferentes nos conselhos consultivos, eu estou adorando essas mudanças, que estão permitindo justamente trazer mais inclusão para os conselhos. E aí eu volto naquele ponto que a gente falou lá atrás, dessas equipes diversas, trazendo vários olhares diferentes para um mesmo problema, para uma mesma questão. Isso eu acredito. Eu acho que a utilidade dos conselhos, ela é latente, ela é presente. Eu acho que vale a pena as empresas investirem aí nos seus conselhos consultivos, que seja para avançar em algumas questões estratégicas. E hoje, com a tua experiência já como conselheira, o que você recomendaria para um executivo que talvez não no momento atual, mas no futuro planeja ser um conselheiro, já que é um plano para muitos executivos aqui? Hoje você tem uma série de cursos, uma série de possibilidades, mas ao mesmo tempo também muita gente interessada para não no mesmo número de oportunidades. Com certeza. O número de oportunidades de cadeiras em conselho é bem reduzido. Eu acho que quem está afim de atuar em conselho deve buscar a prática. Eu acho que os lugares onde eu mais fui acionada na minha atuação de conselho foi com relação a experiências vividas, né? E como você mesmo falou, em conselho a gente não pode pôr a mão, a execução é do CEO e está certo. Mas as experiências que a gente viveu são muito ricas para conselho. Então, quanto mais experiências você tem aí para adicionar ao teu currículo, de outras funções, de outros lugares, de outros países que você atuou, vai acrescentar na tua atuação em conselho. E, Drica, você traz muito forte o tema da diversidade, e eu vou trazer um tema aqui que você aborda de maneira muito aberta, então eu posso te perguntar: como que você vê a experiência de ser mãe de uma mulher gay? Como ela difere de ser no Brasil e na Holanda? Nossa, eu acho que, primeiro, quando a gente é mãe ou pai, e você tem um filho, você sabe disso, acho que o nosso maior medo, né, é que o nosso filho sofra. Né? Eu acho que é o maior medo de algum pai, de alguma mãe, em qualquer situação. Num mundo intolerante como esse que a gente vive, ser mãe de uma pessoa lésbica, de uma mulher lésbica, é exatamente esse. É você ter medo que ela... Eu tinha medo que ela não fosse aceita, eu tinha medo que ela fosse rejeitada profissionalmente, emocionalmente, no ponto de vista familiar. Esse era o meu maior medo. Mas o meu maior medo mesmo se cristalizou, porque eu acho que quando machucam um filho teu, e aí eu tô falando de machucar fisicamente, eu acho que você ali, você passa num limiar de medo muito alto, num limiar de pânico muito alto, que foi o que aconteceu, né? A minha filha, ela foi agredida na Holanda, ela foi agredida em Amsterdã, que é uma cidade tão aberta, tão receptiva, tão inclusiva, mas que eu acho que o mundo inteiro hoje está vivendo uma onda de intolerância gigantesca. Ela já morava lá? Já morava lá. Minha filha já mora há 8 anos já na Holanda. Trabalha numa multinacional, é muito bem... é respeitada pelo trabalho dela e é uma pessoa incrível e que viveu esse tipo de situação. Então, acho que o meu grande medo se cristalizou. Então, agora fica aqui o meu pedido, né, de maior inclusão na questão da diversidade de orientação sexual.
Eu acho que as empresas elas têm que ter esse olhar e incluir nos seus quadros, entender que os seus clientes querem esse approach, querem saber o que as empresas estão fazendo com relação a isso. E não basta ter só o check, né? Tipo, olha, eu tenho aqui uma pessoa negra, eu tenho uma mulher, eu tenho uma lésbica, eu tenho um gay, eu tenho uma máquina de cappuccino, sabe? Assim, eu acho que entra dentro dessas listagens. Eu acho que tem que sair um pouco dessa questão só da diversidade e inclusão para entrar na questão do pertencimento. Isso é uma tecla que eu bato muito nos conselhos e nos comitês. Bora, né? Chamar para festa, chamar para dançar, mas deixa eu escolher a música também. Acho que também é legal deixar escolher a música. E vamos aprender a dançar outras danças também, não só chamar para nossa dança. Não é? Eu acho que é sobre isso. Acho que é exatamente sobre isso. E Drica, você se autodefine como uma nordestina de muita sorte. Me conta mais sobre como essas raízes influenciaram sua visão de mundo, até desse astral que você tem, desse mindset que você tem. Eu acho que a sorte... Eu acho que você precisa ajudar a sorte um pouquinho. Eu acho que é óbvio que o fator sorte numa carreira ele é importante, mas se você não estiver atento... Eu falo que as oportunidades é um homem careca de barba, sabe? Assim, ou você pega ele pela barba quando ele tá na tua frente, porque na hora que ele passou, não tem mais como pegar esse ser, né? Então, agarra a oportunidade. Eu acho que... E eu tive essa sensibilidade, eu acho, de agarrar as oportunidades. Às vezes eu nem sabia muito bem o que eu ia fazer com esse ser de barba careca, mas eu entendi que eu precisava agarrar aquilo. Às vezes é uma questão de sobrevivência e às vezes é uma questão de intuição mesmo, né? De pegar aquilo e falar, bom, eu vou pegar, depois eu vejo o que eu faço com isso, né? E eu acho que isso contribuiu para a minha sorte. E aí, sobre oportunidades, um tema que eu acho super interessante, que me vem causando bastante reflexão, quando eu olho para a minha carreira e para a carreira de muita gente que teve oportunidade de crescer, uma coisa é fato, a gente teve que engolir muito sapo, fazer muito trabalho que muita gente não gostaria de fazer. Então eu tenho comigo que se você tem uma intolerância, né, seja a não entender que você vai lidar com pessoas difíceis, você vai lidar com estresse, você vai lidar com pressão, você fala não para tudo isso, não vai ter oportunidade que te ajuda a crescer, porque nada vai ser tapete vermelho. Por outro lado, se a gente não coloca limite, a gente também cai no outro tema que pode causar desde saúde mental até não necessariamente ser reconhecido ou saber se posicionar. Me ajuda a entender aqui na tua visão como encontrar esse equilíbrio. Eu acho que essa questão do não... eu acho que as pessoas hoje, na questão do home office, né, essa questão de saúde mental foi muito trazida também por essa questão do não ter limite, porque você estava ali em casa e aí você entrava numa roda viva de trabalhar até mais tarde, de não ter... Eu acho que a questão da disciplina é importante. Eu acho que quando você tem uma disciplina no sentido de eu tenho... X coisas para fazer no meu dia, ou eu tenho X tarefas e eu vou equilibrá-las, e eu vou ter um tempo para minha família, eu vou ter um tempo para o meu trabalho, e eu vou, né? Teve um grande debate no mundo corporativo alguns anos atrás, que era um absurdo. Alguns chefes, eu me lembro, na época do BlackBerry ainda, em que ele achava um absurdo. Imagina, eu trabalhando no Brasil com alguém na França, ele achava super normal ele me mandar um e-mail ou uma mensagem de madrugada e ele queria que eu respondesse, né? Então, na época era super natural. Hoje em dia existe esse limite de se não se mandar, com a minha equipe, por exemplo, na Gingarrera, às vezes acontecia de eu ter uma ideia mirabolante no meio da noite e eu anotava e no dia seguinte, no horário mais normal, eu mandava uma mensagem. Ou se eu tinha que mandar uma mensagem no meio da noite por alguma razão, eu sempre começava por... Baza, desculpa te mandar essa mensagem no meio da noite, mas senão eu vou esquecer. Mas, isso aqui não é urgente, dá para tratar amanhã. Eu acho que tem que ser uma via de mão dupla. Você tem que impor o limite e eu acho que do outro lado também tem que ter uma receptividade do outro de entender que aquele é o seu limite, né? Eu acho que faz parte desse jogo corporativo agora. E Drica, passando por tantas fases, né, e desafios e oportunidades que você teve,
Me fala um pouquinho sobre o conceito de sucesso e como é que possivelmente ele foi mudando ao longo do tempo. E quais foram as definições que você foi tendo em cada momento? Nossa, eu acho que teve uma coisa que não me falaram no início da minha carreira, que eu acho que se eu fosse falar para alguém hoje sobre sucesso e sobre construção de carreira de sucesso, né? Eu diria, Miglis, nem tudo é sobre você. Então, não entra nessa de achar que tudo é sobre você, porque eu acho que você vai passar uma grande parte da sua carreira muito magoado, muito sentido, com a saúde mental abalada, achando que realmente tudo é sobre você, e não é. Então, acho que para mim, acho que foi esse o meu grande momento uau, assim, quando eu descobri que não era sobre mim, que tinham outras coisas muito mais importantes. Eu acho que a minha construção de carreira de sucesso aconteceu. E a escuta, né? Eu acho que quando você exercita essa questão da escuta desde lá de trás, mesmo não estando numa posição de liderança, acho que a tua chance de sucesso ela é muito maior. Como que tua voz interna fala com você? Te dá porrada? Ela é suave, é persuasiva, te acelera, te acalma? Como que ela é? Olha, a minha voz de uma mulher até os 30 anos era uma voz muito, muito dura. Era uma voz muito, muito cruel. Eu fui muito pouco generosa comigo até os 30 anos, né? E aí eu acho que eu me deixei... eu caí numa armadilha do mundo corporativo para as mulheres que eu acho muito cruel também, que é essa coisa da masculinização, né? Eu acho que a gente entra para a gente poder integrar aquela mesa, para a gente poder ter passabilidade ali naquelas histórias, nesse mundo corporativo que foi essencialmente construído por homens, para homens, né? A gente acaba caindo nessa armadilha de se masculinizar um pouco. É engraçado porque eu via isso há 30 anos atrás, eu continuo vendo isso hoje. Acho que tem mulheres que conseguem estar muito à vontade nesse lugar, mas eu vejo muitas mulheres ainda tendo que se forçar para entrar dentro dessa caixinha. E eu diria, não, sai disso, seja você, tá tudo certo e continue. Então, a minha voz de uma mulher até os 30 anos era uma voz muito cruel, era uma voz muito julgadora, muito dura, enfim, pouco generosa comigo mesma. Aí veio uma coisa sensacional, que é a maturidade. E a maturidade é a autonomia de escolha, né? Então, hoje, uma mulher acima dos 50 anos, como eu sou muito mais generosa comigo. Eu me permito... E assim, Baza, eu acho que tem um lugar muito confortável para mim hoje, que é eu não preciso mais provar nada para ninguém. Isso é libertador. Então, eu acho que eu me permito ser mais generosa comigo hoje do que eu era quando eu tinha 30 anos. E essa generosidade me conta também sobre autenticidade. Uau! Autenticidade é algo que, no meu entender, traz felicidade. Eu acho que quanto mais autêntico você tá, quanto mais à vontade você tá no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, acho que mais feliz você vai ser. E passa por aquela questão que você comentou da saúde mental. Então, seja autêntico, sem medo de ser feliz. Se você for julgado, paciência. Mas sempre vai ter um babaca pelo caminho, faz parte, não tem como evitar. Faz parte do processo, mas eu acho que a autenticidade tem muito a ver com felicidade. Drica, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre fez nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Olha só, eu acho que a pergunta que... Dependia muito da função, viu, Baz, eu acho, mas uma pergunta que vinha muito é: que hobby você tem? Qual o seu hobby? Se a pessoa falasse, eu não tenho hobby nenhum, ou uma outra pergunta também que eu gostava muito de fazer é: do que você brincava quando você era criança? E aí, dependendo do cargo, você ia entender se realmente aquela pessoa... sei lá, um cargo mais técnico. Você fala assim, eu gostava de montar pipa, eu gostava de desmontar o liquidificador da minha mãe, sabe? Eu falo, tem um perfil legal, né? Do que você gostava de brincar quando era criança? Eu gostava de salada de fruta, aquela que dava beijo, né?
Essa pessoa é uma pessoa relacional, essa pessoa ela gosta de estar... Então, acho que as brincadeiras de criança em perguntas de entrevistas profissionais são bem interessantes para você descobrir coisas que talvez o candidato ele não vai colocar no currículo dele. Que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Eu acho que pessoas que não confiam em mim e que, por consequência, eu também não vou conseguir confiar. Eu acho que, para mim, a questão da confiança é um valor pessoal muito importante e eu acho que eu trabalho melhor com pessoas que eu confio e que confiam em mim também. Acho que isso me dá uma responsabilidade muito grande e aí eu me sinto, de fato, engajada naquele trabalho, mas eu acho que é a questão da confiança. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Olha, normalmente as pessoas elas ficam meio encucadas quando eu não sorrio. Elas ficam meio preocupadas, assim, tipo, chama o SAMU que a mulher não tá bem. Eu acho que é por aí. Acho que também é meio fake news pra mim. Eu acho que quando eu não tô sorrindo, quando eu não tô mais falante, eu não causo uma boa impressão. O que você tem mais orgulho do que está escrito no teu currículo? Olha, o que eu tenho mais orgulho é de ser uma boa mãe e de ser uma boa madrasta. Eu acho que os meus filhos e enteados me ensinaram muita coisa do mundo corporativo. Eu consegui desenvolver com essas pessoas... Ser madrasta não é fácil, tá, Baza? Porque você não é mãe, você é um ser ali, você é uma azeitona ali naquela salada de fruta e você tem que compor ali com aquele pessoal. E desenvolver relacionamentos com enteados é uma coisa muito interessante que te traz muitos ensinamentos para a tua vida, que não está no meu currículo, mas pensando bem, eu acho que deveria estar. Deveria estar, uma baita de uma habilidade. E o que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter? Eu queria te perguntar que frase que a dona Ângela fala para você ou falou para você quando você era pequeno que você se vê repetindo hoje pro teu filho? Puxa, que baita pergunta. Nunca ninguém me fez nada parecido aqui. Me passou um filme rapidamente na cabeça. Mas tem uma coisa que minha mãe me falava que era mais ou menos assim: engole o choro e sobe pro ringue. Assim, não tem essa de reclamar, de ficar a cabeça para... Engole o choro e volta pro ringue. E volta pro ringue. Volta pro ringue que o mundo tá acontecendo. Muito bom. Muito legal, muito legal. E tem a outra que minha mãe sempre me falava, mas essa eu procuro não repetir pro meu filho, que não é a forma mais adequada, mas acho que isso diz muito do estilo da minha mãe, que toda vez que eu e meu irmão a gente engasgava, a maior parte das mães fala: olha o anjinho, olha o papai do céu. E a minha mãe falava pra gente: olha o cu da bruxa. Então essa é a dona Ângela que você conhece. Viva a dona Ângela! E falando agora, dona Ângela, vamos pro momento, dona Ângela. Complete a frase: eu sou esquisita por quê? Ai, Baza, eu acho que eu sou esquisita. Que bom que eu sou esquisita. Mas eu queria te falar que eu estou esquisita. Eu tô esquisita porque eu sou uma mulher acima de 50 anos que tá na menopausa. E a gente fica louca. A gente não dorme, a gente fica irritada com todo mundo, a gente tem calores de 4 segundos e aí depois a gente fica com frio. A gente fica bem louca na menopausa. E eu queria dizer que é muito interessante porque a mulher após os 50 anos ela fica invisível para a sociedade, né? A gente fala muito da pequena infância, da mulher grávida, da mulher de 30, da mulher adolescente, mas a mulher madura ela fica invisível. Então eu acho que eu estou esquisita, talvez por falta de informação, mas eu estou esquisita. E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Eu acho que vai vir história de aeroporto, mas eu não vou direcionar aqui, eu vou deixar bem aberto. Histórias de aeroporto. Aeroporto, de fato, é uma escola, né? Onde você vive várias experiências interessantes, mas... Tem uma história que todos os meus amigos pedem para eu contar, que é a história do Hans. Hans, estou eu lá novamente no meu check-in. Check-in é sensacional, né? Hans chega com a sua namorada brasileira para embarcar e Hans só fala alemão, né? E eu não falo alemão, infelizmente, apesar de ser casada com um húngaro alemão, mas eu não falo alemão e não falava também na época. E falei: olha, o senhor fala inglês? Não. O senhor fala português? Não. Fala francês? Não. E a namorada falou: olha, ele só fala alemão. Eu falei: então, perfeito. Então, vamos tentar aqui. Eu vou ver se eu acho um tradutor. Ela falou: não,
Pode deixar que eu traduzo. Falei, perfeito, olha. Então, se por favor, você avisa o Sr. Hans que o nosso voo está lotado hoje, que ele não vai embarcar hoje, ele vai embarcar amanhã. Por gentileza, você consegue traduzir para ele? Ah, pois não, pode deixar. Hans, o avião está lotado. Você não vai embarcar hoje. Ele entendeu tudo, Baza. Foi perfeito. Tá falando em português só com gestos. A tradução da linguagem do amor. E iguais a essas, a gente tem, assim, zilhões de histórias de aeroporto. E você fica vendo aquelas cenas e você fala, cara, que incrível, né? A sociedade retratada ali na sua frente. Que demais. E caminhando agora para o final, Drica, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha? Qualquer situação onde eu esteja em coletivo, colaborando com alguma coisa. Desde pintar uma parede até um projeto mais macro. Eu acho que a minha potência ela fica exponencial, assim, eu me alimento desse coletivo. Eu acho que colaboração para mim é lugar de potência. Me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. A primeira eu acho que é essa de você, nem tudo é sobre você. Então isso eu acho que é muito importante. E eu acho que a segunda seria o que move de fato. O que transforma, de fato, são os incômodos que a gente sente ou que a gente causa nas pessoas. Então, passa por essa questão da autenticidade, passa por essa questão da confiabilidade, de se dizer o que se pensa, de ser honesto naquilo que está se propondo a fazer, porque você vai incomodar e tá tudo bem. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades? A Ginga me trouxe muito conhecimento. A Ginga me aprimorou nesse lugar sobre as questões raciais no Brasil. A Ginga me trouxe informações muito poderosas sobre periferia, mulheres de periferia. A Ginga me confirmou que toda vez, seja lá quem for, que a gente se reconecta com as nossas origens, com a nossa ancestralidade, e por isso que eu tenho tanto orgulho de ser nordestina, né? Mas toda vez que a gente se conecta com a nossa origem, isso traz muita força e muita potência pra gente. Então eu acho que foram bons aprendizados que eu vou levar pro resto da minha vida. E que tipo de situação você é mais chamada para dar conselhos? Nossa, um conselho profissional ou um conselho de amigos, assim? De maneira geral. Eu acho que pelo fato de eu ter essa característica de falar o que eu penso, né? E eu consigo, às vezes, até falar coisas muito cabeludas, com uma certa leveza. Então, eu acho que eu sou muito chamada por amigos e por pessoas para abordar temas que são temas mais espinhosos. Eu acho que eu consigo trazer determinadas pautas para a mesa de uma forma mais tranquila. Então, eu sou chamada nesse lugar. E que tipo de situação você não é lembrada, não é tua praia, não te chamem? Ai, Baza, ninguém nunca me chamou para fazer imposto de renda, por exemplo. Não, assim, eu acho que não é o meu elemento fazer, apesar de atuar em conselho e comitê, que a gente lida com DREs, com balanços e etc., com análises financeiras, ninguém nunca me chamou, por exemplo, para fazer uma análise de um ativo financeiro, por exemplo. Fica a dica aí, quem quiser me convidar, por favor. Adorei. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informada e se desenvolve? Puxa, Baza, além de tudo que a gente já sabe, livros, podcasts, enfim, tantas informações que estão aí disponíveis, eu te confesso que os momentos onde eu mais aprendi na minha vida foi conversando com pessoas. Eu acho que a gente precisa conversar mais, porque de fato eu acredito que alguém sempre vai ter uma solução ou um insight para uma questão que você tá passando. Se você conversa e você expõe, você coloca, às vezes, sem querer essa questão ali na mesa, eu tenho quase certeza que você vai ter ali um feedback conversando. Então, eu acho que os grandes ensinamentos, as grandes fontes de
de conhecimento estão nas pessoas. Pô, concordando muito com o que você está dizendo, que dicas você acha que a gente pode deixar para quem é mais introspectivo e talvez essa habilidade não seja tão nata de poder buscar as pessoas para conseguir extrair esse conhecimento? Se junte com pessoas que são extrovertidas, se junte com pessoas que são complementares a você. Então, se você é um introspectivo, tenha amigos que são super relacionados. Você vai pegar carona nessas histórias e você vai também abrir o teu campo de network, abrir a tua fonte de conhecimentos e de pessoas. É sobre complementares, eu acho. Puxa, adorei. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Nossa, tanta gente legal, mas bom, assim, os perfis que eu acho que eu acompanho o seu podcast, os perfis que eu gostaria de ver aqui no Lugar de Potência. Bom, primeiro, acho que qualquer pessoa que esteja à frente de uma empresa familiar, que é o que move esse Brasil varonil, né? E que seja uma empresa que tenha mais de 30 anos de vida, já deve ter um monte de história para contar, porque essa pessoa já deve ter passado por poucas e boas. Então, acho que um perfil de gestor de empresa familiar com uma certa longevidade, acho que merece estar aqui com você. Acho que o segundo perfil, empreendedoras, mulheres empreendedoras. Eu acho que empreender por si só já é uma tarefa árdua. Eu acho que a mulher empreendedora, ela tem aí uma cerejinha do bolo de capacidade, de resiliência, de competências que merece trazer luz para essas pessoas. Acho que você tem programas como Winning Women que tem nomes sensacionais de empreendedoras, e tem uma amiga muito querida. Aliás, eu tenho 2 amigas muito queridas que eu acho que merecem estar aqui. Uma é esposa do IPO, assim como eu, que é a Carol Aranha, que tem uma baita experiência de mentorias com jovens, com empresas. Uma menina assim que tem um propósito de vida sensacional. Beijo, Carol, acho que ela merece estar aqui também. A Marina Monterroso também, que tem um projeto lindo de beleza de periferia, que trabalha com beleza de periferia, que Somos Todas Marias, que também é uma pessoa que tem um propósito incrível, que me ensinou muito sobre beleza de periferia. Você sabia que a gente tem mais salões de beleza do que botecos na periferia de São Paulo? É mesmo? Muito mais. Eu vou chutar um número aqui, mas é cerca de 40% mais de salões de beleza do que botecos. Então você vê como é pungente o empreendedorismo de periferia. Eu acho que a Marina consegue falar muito bem sobre isso. E eu acho que no mundo das artes também, eu acho que tem uma galera bacana que está fazendo trabalhos incríveis no mundo das artes. A gente tem a Paula Azevedo, que assumiu agora como diretora-presidente de Inhotim. E Inhotim, que é, assim, uma potência lá fora. Então, acho que ela também deve ter coisas muito importantes para contar. Temos 2 mulheres agora, presidente e vice-presidente da Bienal. Então, eu acho que também vale a pena ser ouvido. E temos, puxando aí a sardinha um pouquinho para o meu lado nordestino, temos um IPO, que é o Ricardo Pessoa de Queiroz, que está montando um mini Inhotim lá em Pernambuco. Pô, precisamos trazer o Ricardo para cá. A história é fabulosa do que está sendo construído. O Ricardo e a Bruna, traga o casal. Você vai ter um episódio aqui sensacional. Eles são realmente um casal incrível e estão fazendo um trabalho maravilhoso lá na usina de arte. Demais, demais, demais. Tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, não vou deixar você embora sem me responder. O que é felicidade para você? Felicidade, para mim, é estar conectada. São relações humanas. Toda vez que eu tô com pessoas, eu tô muito feliz. E se eu tiver, como boa taurina, com pessoas em volta de uma boa mesa, puxa, aí é felicidade completa. Boa, adorei, adorei. Antes da gente encerrar, tem um presente aqui pela tua participação. Um óculos da Longchamp aí, a Machon, nosso grande parceiro aqui, que é fabricante e distribuidor dos óculos. Selecionaram um e falaram, manda esse pra Drica que ela vai adorar. Ficou muito bom. Muito obrigada pelo presente. Adorei. Pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Olha, me encontrar é super fácil. Eu tô no direct no Instagram, Drica_Cavalcante. Eu tô no LinkedIn. E me manda mesmo mensagem, porque eu respondo, adoro. Eu quero me conectar. Então, eu sou aquelas, Baza, que se eu preciso de alguma coisa, eu vou mandar, mesmo não conhecendo a pessoa, vou mandar uma mensagem no direct, vou mandar uma mensagem no LinkedIn para me conectar.
em busca desse conhecimento. Adorei. Drica, puxa, que papo bacana, muito legal mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem está aqui nos escutando já aproveita para compartilhar esse episódio aí com todos os amigos, grupos de WhatsApp, tem muita coisa bacana aqui. E principalmente, obrigado por abrir tua agenda aqui. Pô, faz tempo que a gente estava querendo marcar esse papo, que bom que já deu certo aqui para a gente começar 2024 com tudo. Sensacional. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês.